Kamala Harris, num anúncio veiculado no estado de Michigan, por exemplo, que tem a maior comunidade árabe da América, disse que não ficará em silêncio sobre a devastação em Gaza. Na Pensilvânia, um estado que tem milhares de eleitores judeus, Kamala disse que Israel tem o direito de se defender por conta dos atos terroristas do Hamas. Hoje é o último dia para os americanos escolherem entre Kamala Harris e Donald Trump, que chegam tecnicamente empatados nas pesquisas no dia das eleições presidenciais, em uma disputa que é vista como a mais acirrada da história dos Estados Unidos. Como aconteceu com Hillary Clinton em 2016, é possível que Kamala vença no voto popular, mas perca a eleição. Isso porque o sistema de votação dos Estados Unidos é indireto, onde cada estado tem direito a um número de delegados que votam no colégio eleitoral. Kamala chega ao dia da eleição com 226 delegados, enquanto Trump tem 219, considerando a soma de estados onde a vitória de um ou de outro é praticamente certa. O que está em jogo agora são 93 delegados, distribuídos entre 7 estados. Kamala Harris tem usado uma tática na campanha, uma tática de jogo duplo. Ou seja, parece o Lula, lembra muito Lula, lembra muito Boulos. Quando ele chega, Boulos, MTST, sem teto, invasor, chega, você me conhece, eu nunca invadi, eu nunca isso, nunca aquilo, né? Como se a gente fosse um bando de completos imbecis, né? E ela está fazendo esse jogo duplo para conquistar os eleitores nos estados indecisos. Num anúncio veiculado no estado de Michigan, por exemplo, que tem a maior comunidade árabe da América, Kamala, ela disse que não ficará em silêncio sobre a devastação em Gaza. Agora, né, na Pensilvânia, um estado que tem milhares de eleitores judeus, Kamala disse que Israel tem o direito de se defender por conta dos atos terroristas do Hamas. Bom, vamos ver esta perda, ou, como diria a Janja, esta perca de vergonha de argumento da Kamala Harris na boca da própria Kamala Harris. Pode rodar alemão. Mixed messages. A K-file investigation this hour finds Kamala Harris is targeting crucial battleground voters with vastly different messages on Gaza and Israel. This ad is running in Michigan, which has the largest Arab population in America. What has happened in Gaza over the past 9 months is devastating. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering, and I will not be silent. All right, well, it's a very different story for an ad in Pennsylvania targeting Jewish voters. Let me be clear. I will always stand up for Israel's right to defend itself, and I will always ensure Israel has the ability to defend itself, because the people of Israel must never again face the horror that a terrorist organization called Hamas caused on October 7. Ia ficar mais bonito se ela fizesse And I will always defend you. Né, Geisiane? Cara, o professor sempre fala aqui, quando a gente vai falar dos editoriais do Estadão ou da Folha, que tem dia que tá Rutinha e tem dia que tá Raquel. É o fenômeno que explica a Kamala. E aí a gente tem alguns pontos importantes. Ela não tá apelando somente para... É interessante, primeiro ponto, a gente pensar como, após toda a tecnologia da internet, a gente sempre tá pensando a eleição não somente na região ali que acontece as eleições, mas sempre nesse fenômeno de olhar para o macro, né? Entender o que tá acontecendo, e ela tá se valendo
valendo disso. Ela também está se valendo, maravilhoso. Tem os artistas que estão fazendo campanha. É realmente a mesma coisa que o Boulos e o Lula faz. Os artistas americanos a Xuxa? estão Não, fazendo... São americanos, pelo menos são americanos, né? Não é que nem o pessoal do Rio de Janeiro, do Projac, que está fazendo propaganda para o Boulos. Mas ela está se valendo disso também e nem sempre está funcionando. Por exemplo, a Jennifer Lopez está envolvida aí naquele escândalo do P. Diddy e tal. Mas ela está cantando, agora é Kamala, brilha uma estrela, Kamala. Mas certinho. É basicamente isso. Então, assim, a Jennifer Lopez, a Beyoncé, todas elas estão apoiando a Kamala Harris. E quando você entra nos posts da publicação, tem uma enxurrada de comentários perguntando a respeito, mas espera lá, e o caso de assédio? Você está querendo falar de política da Kamala que vai salvar toda a nação americana, mas você não está falando, por exemplo, do assédio e você diz que defende a bandeira das mulheres. Então, assim, a conta não está fechando, ela está se valendo também desses agentes políticos no cenário público. Eu acabei de ver aqui em algumas páginas, tem algumas páginas que estão dizendo que o cenário está se mostrando favorável ao Trump, por enquanto, mas é muito por enquanto, ainda é uma coisa muito, muito pequena para se dizer. E isso, eu acho, e aí vai a minha opinião impopular, embora eu torça pelo Trump e entenda todo o simbolismo dos Estados Unidos, eu acho que a direita brasileira colocar todas as suas fichas nessa bolsinha da eleição americana é um erro. Mas eu estou colocando, viu, Gisele? Porque não tem onde colocar. Não tem onde colocar. Não tem. Não tem, para e pensa, não tem. Tudo bem, ela vai influenciar aqui porque a gente está falando da América, a gente está falando dos Estados Unidos. Bom, mas nós vamos falar das influências na sequência. Nós vamos falar das influências aqui no Brasil e na América Latina na sequência. Professor Suano, como expert, não é, em enfermidades, né, em males, em doenças, né, um profundo conhecedor do CID, guerreiro não do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Você acha que essa fala desencontrada da agora é Kamala, isso pode ter sido contagioso do Biden, de quem ela ficou vice-presidente durante 4 anos? Ela ficou de 4 anos com o Biden, ela pode ter pego algum sintoma desse esquecimento do Biden? Ela falou porque ela esqueceu ou ela falou porque não tem vergonha? O que aconteceu? Inicialmente, meus cumprimentos a todos aqui, a todos que acompanham. E vou pedir que você mande um abraço para um senhor de Salvador que me encontrou e disse que te adora. Compadre Washington, um grande abraço para você. Adelson e a sua esposa Lourdes, que estavam aqui de viagem. Adelson e Lourdes, um grande abraço. Não, é isso que mantém um grande abraço para vocês, Adelson e Lourdes. Eles não deixam de falar um abraço, ficam falando em cima do abraço, fica um abraço com abraço de gente por cima. Adelson e Lourdes. Sim, já votaram na enquete? Já deram o like? Porque se não deram um like, se não compartilharam, eu retiro o abraço. Continue, professor. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, primeiro, a CNN sempre ela faz um trabalho que é tão curiosamente estranho, que dessa vez a CNN quis dar uma detonada na Kamala, mas ela colocou incompleto aquilo que ela fez e a Kamala tem como se sair. Sabe o que ela vai dizer depois disso? Vai dizer assim, eu defendo o direito de Israel se defender, mas eu não posso ficar cega para a maneira como está sendo feita essa defesa. Ou seja, vai acabar sendo um desserviço para o Partido Republicano. Porque queira ou não queira, ela vai ter... Republicano, claro, porque ela fez uma forma que a Kamala, ela vai ter como se defender da maneira como foi apresentado ali. Eu vejo mais um erro da CNN, ou seja, até quando eles querem fazer a coisa certa, eles erram lá dos Estados Unidos. Mas veja, a Kamala, ela simplesmente ela é contraditória porque ela não tem conexão cognitiva, ela é uma espécie, com todo respeito, ela é uma espécie... Ela é uma espécie de presidente, ou alguém quer ser presidente, que ou sofre de dislexia, ou ela não tem capacidade de articular as ideias de uma forma adequada. Apesar de todo o aparato que ela tem e dos recursos que ela teve. Vocês devem lembrar que quando o Biden se afastou, e todo mundo dizia, agora acabou pro Partido Democrático. Não. Porque agora é que vai entrar muito dinheiro para tentar, de toda forma, fazer uma recalchutagem. Não é dinheiro que fala, é selar a paz. Selar a paz. Lembra da epístola? Lembra da epístola do Dória? Sim, mas aí é para tentar fazer uma recalchutagem na Kamala, para ela tentar falar coisas com coisas ou tentar fazer um avanço. E aí você dá uma olhada e percebe o seguinte... Recalchutagem, será que ela tem conversado com a Gleisi Hoffmann?
Não sei. Ela entende de recalchutada. É possível, né? mas no caso dela, a recalchutragem dela teria que ser mental, com muito dinheiro, para tentar, de alguma forma, convencer parte da mídia de que deve seguir aquilo que é aquela comunidade woke da qual ela faz parte, e ela se assumiu como tal, ela disse, eu sou woke, que vai realmente, que é o caminho para os Estados Unidos. Mas ela não tem uma proposta de governo. Graças a Deus, graças a todos os deuses, o sistema político americano, ele tem um sistema de peso e contrapeso no processo eleitoral que é maravilhoso. Impede, por exemplo, que um estado cretinizado, que nem é o estado da Califórnia, que tem 54 delegados, não, agora são grandes eleitores, né? Delegado é no momento da primária, que tem 54 grandes eleitores, possa ser equilibrado pelo sistema de peso e contrapeso. E algumas pessoas... E aí, Como é que é o TSE lá, professor? Lá, cada estado tem o seu sistema de verificação e não existe um legitimação. Alexandre de Moraes lá, Não. então? Lá pode até ter, mas eles não têm voz suficiente porque o sistema não permite que essas pessoas elas alavanquem. A grande jogada que tem, que é uma coisa que eu discordo, muitas pessoas dizem assim, é capaz de ela ganhar no voto popular e perder no colégio eleitoral. Isso é uma inverdade. Como o sistema lá, ele não é um voto, não é obrigatório, é um voto facultativo, eles criam um sistema de pesos e contrapesos entre os estados de uma forma tal em que eles conseguem contrabalançar de uma forma em que um estado ou uma maioria imbecilizada e diminuta diante do número de abstenções ou daqueles que não vão votar, possa se tornar um presidente da República. Então, o sistema de peso e contrapeso do colégio eleitoral, ele permite que os cálculos sejam feitos respeitando as demandas de todos os estados, com equilíbrio pelo número de grandes eleitores e levando em consideração também a voz do povo. Mas a voz do povo ela é sopesada pelo respeito que tem para cada subunidade. Exemplo, são 2 grandes eleitores correspondentes a 2 senadores. E um número de grandes eleitores correspondente a um número de representantes na Câmara dos Representantes, que seria a nossa Câmara dos Deputados, mais o Distrito de Colômbia, que seria o Distrito Federal, que manda um equiparado à Câmara dos Representantes e os 2 senadores. Por isso tem 538 votos e você precisa de 270 no colégio eleitoral para eleger o presidente da República. Esse sistema, por incrível que pareça, ele é livre, ouve a sociedade, respeita todos aqueles que não querem participar e, mais importante que isso, ele impede a tirania de uma maioria imbecilizada. Esse é que é o grande jogada do sistema americano. Essa é a razão pela qual o mais importante que saber o número de eleitores que vai votar é saber como foi feita a estratégia para equilibrar o peso de cada sociedade, de cada estado. Tanto como você falou, lá não tem um TSE. O que tem são as cortes que, mediante demandas, vão responder se houver alguma acusação de fraude. E a recontagem não precisa nem ter a demanda. Cada estado define de sua forma própria. Por exemplo, alguns estados dizem assim, se tiver uma diferença menor que 0,5% entre os candidatos, a recontagem é automática. Não precisa alguém ir lá e dizer, eu estou desconfiando. Não, recontagem é automática. Outros estados dizem, não, precisa ser acima de 0,25, abaixo de 0,25, mas tem que vir por demanda e aquele que demandou tem que pagar os custos da recontagem, porque tem custos. Ou seja, cada estado define de acordo com a sua cultura, a sua sociedade e o envolvimento da sociedade no processo eleitoral. Isso é maravilhoso, porque assim você consegue equilibrar regiões que são cretinizadas. Ô, Diogo, então primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser,
se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.